para que não esqueçam de deixar o like, para que o YouTube nos leve para o maior número de pessoas possíveis. E inscreva-se em nosso canal e faça parte dessa comunidade. Sem mais delongas, um ótimo vídeo. Meu nome é Ana e fui criada em um sítio em uma pequena cidade do interior. Desde pequena, cuidava de todos e qualquer animal que eu via machucado ou abandonado. Vivia dizendo para minha mãe que queria ser enfermeira. Então, assim aconteceu. Meu primeiro emprego foi em uma casa de repouso para idosos. Esses perdiam a memória e a coordenação motora. Precisavam de cuidados especiais a todo momento. Com certeza, um trabalho muito difícil, mas muito compensador. Era possível ver toda a gratidão que sentiam através deles. Já estava trabalhando lá há uns 8 anos, até o dia que uma nova paciente chegou. Seu nome era Verônica. Me lembro de estranhar o fato dela parecer extremamente lúcida e com muita saúde, muito diferente dos pacientes que costumávamos receber. Mas sua filha foi convincente o bastante, dizendo que a mãe precisava de nossa ajuda. Verônica não queria estar lá. Ela não me disse uma só palavra. Entrou em seu quarto e bateu a porta na minha cara. Os dias foram passando. Tentamos fazer ela se sentir confortável, mas era tudo em vão. Ficava irritada e se fechava o tempo todo. Um mês se passou. Uma noite fui até o seu quarto. Assim que entrei, estava um frio fora do comum. Chegava a sair fumaça de minha boca. Contei à dona da casa de repouso, mas ela disse que eu estava imaginando coisas. Às vezes, Verônica falava em outras línguas, e quando nos aproximávamos, ela mandava nos afastar. Marielle trabalhava comigo, então eu sabia que não estava ficando louca. Ela sentia e via o mesmo que eu. Era assustador. Noites e noites, com medo de entrar naquele quarto. Ouvíamos som demoníacos. Como explicar tudo aquilo? Em uma das noites, entramos para trocá-la. Foi quando o quadro de Jesus foi arremessado ao chão. Ficamos paralisadas. Coloquei ele de volta e em um segundo foi arremessado com mais força ainda, tanto que o vidro se estilhaçou. Verônica ria com um olhar diabólico. E então fui até a dona da casa novamente. Contei o que havia acontecido e de novo ela achou que eu estava exagerando. Ela decidiu ver com seus próprios olhos. E adivinhe só, ela não conseguiu colocar o quadro de volta. Eu disse a ela: tem algo maligno nesse quarto. Verônica dizia que ele, não sabíamos exatamente quem, estava em pé ao nosso lado e para que fizéssemos silêncio, para não acordá-la. Um dia, ela estava conversando e eu perguntei: está conversando com Deus, senhora Verônica? Ela olhou bem nos meus olhos e sorriu e disse: não, estou conversando com meu amigo e ele não é amigo de Deus. Aquilo foi de gelar a alma. Depois de um tempo, ela parou de comer e beber, perdeu suas funções corporais, ela já não era mais a mesma pessoa. Ela passou 2 semanas sem comer, beber e sem fazer as suas necessidades. Aquela mulher não tinha como estar viva. Ela parecia não estar mais lá. Eu já não sabia mais como agradá-la. Os dias foram passando e cada vez ela foi ficando mais agitada e mais agressiva. Dizia coisas perversas. Eu não entendia de onde ela tirava tanta raiva e forças para isso. Em uma noite, fui dar banho nela e levei uma auxiliar comigo. Tudo parecia razoavelmente bem. Mesmo com medo, tínhamos que fazer aquilo. A assistente começou a passar a esponja nela. Então, quando ela se abaixou, Verônica cravou os dentes em seu braço. Foi assustador. Eu não conseguia fazê-la soltar. Os barulhos que saíam dela eram horríveis, como a de um animal pegando sua presa. Aquilo não era humano. Quando ela finalmente a soltou, a auxiliar estava sangrando.
e Verônica ficava simplesmente rindo sem parar. Nos dias seguintes, ela pediu demissão e nunca mais quis voltar lá. Somente eu e Marielle entrávamos lá. Ninguém mais tinha coragem. O que eu podia fazer? Não podíamos deixá-la lá sem ajuda. Marielle teve a ideia de entrar lá e rezar um Pai Nosso. Ela saiu aos gritos, arrancando a roupa e chorando. Suas costas tinham profundos arranhões. Eram horríveis. Aquilo no quarto era o mais puro mal. Estava ficando impossível cuidar dela. Ela poderia nos machucar sem ao menos encostar em nós. Verônica não estava doente. Ela estava possuída. Não queríamos aceitar, mas sim, ela estava possuída. Foi então que a dona da casa resolveu chamar alguns padres para fazer exorcismo ou algo que pudesse mandar aquele demônio embora. Quando chegaram à casa, entraram naquele quarto e então começaram. Ficamos do lado de fora, mas o que ouvíamos? Vozes demoníacos. As paredes tremiam. Saíram de lá depois de algumas horas e nos disseram que não poderiam lidar com aquilo. O que estava ali era o mal em sua forma mais poderosa. Eles foram simplesmente embora e nos deixaram lá, sem nenhuma ajuda. Só tivemos coragem de ir vê-la depois de uns 40 minutos, e lá estava ela. A gente tentou não acreditar no que vimos. Ela simplesmente estava levitando de sua cama. E então ouvimos: "Saiam daqui!" Seu corpo caiu e ela morreu. É assustador reviver tudo isso. Quando ela se foi, uma sensação de alívio tomou conta. É algo triste o fato de não podermos ajudá-la. Mas por um momento pensamos que finalmente tudo aquilo havia se acabado. Então recebemos outra paciente e ela ficou no quarto que era de Verônica. Uma semana depois, essa paciente morreu de ataque do coração. Ela não tinha nenhum problema cardíaco. Meses depois, recebemos outra que ficou no mesmo quarto. Ela dizia sempre que havia algo muito estranho lá, que ouvia coisas, mas nós apenas desconversávamos. Queríamos simplesmente esquecer tudo aquilo. Aí, em uma manhã, ela estava morta. Seus órgãos entraram em falência. Ela não tinha nenhum problema renal. A dona da casa, então, resolveu lacrar aquele quarto para que ninguém pudesse mais entrar lá. Depois de alguns anos, a casa fechou e assim ficou por muito tempo. Ela foi vendida e hoje é outra casa de repouso. E fico me perguntando se aquela coisa ainda está lá. Meu nome é Marta. Eu havia chegado à cidade há apenas uma semana e o chefe do hospital me deu boas-vindas e tirou todas as minhas dúvidas. No entanto, entre todas as recomendações que ele me deu, uma me deixou intrigada. Escute, Marta, para concluir, há um quarto número 94. Você notará que uma de suas janelas não tem cortinas. Certifique-se de que ela sempre permaneça assim. Não importa a hora e o dia. Ela pode estar fechada ou aberta, mas nunca deve estar coberta pela cortina. Coberta sem cortina. Eu já havia trabalhado antes em um hospital de mesmo prestígio e sabia que eles tinham muitas regras, mas esta era fora do comum. De qualquer maneira, sem pensar duas vezes e sem perder mais tempo, comecei meu trabalho. Passou uma semana e o quarto permanecia vazio, e meus colegas de trabalho não falavam nada sobre isso, apenas que deveria ficar descoberto, como sempre. Até que uma noite tiveram que transferir um paciente para lá, e a partir daí coisas estranhas começaram a acontecer. Ninguém queria passar muito tempo naquele quarto. Entravam apenas para fazer seu trabalho e saíam rapidamente, especialmente quando era noite. Os familiares dos pacientes costumavam falar sobre a sensação de serem observados. Uma tarde de quarta-feira, depois do horário de visita, enquanto dava seus medicamentos, o paciente me pediu para cobrir a janela,
pois a luz que entrava o impedia de dormir. Fiquei pensando e por alguns minutos cobri a janela com uma manta, pois ninguém notaria. O paciente agradeceu e saí do quarto para continuar meu trabalho. Depois de 15 minutos, lembrei da janela e voltei. Certamente, o paciente já estaria dormindo e eu poderia descobri-la novamente. Estava caminhando pelo corredor, quando de repente vi claramente a silhueta de uma criança entrar no quarto. Mas ao entrar, somente o paciente estava lá. Senti um enorme arrepio na espinha. Ele não estava sentado no chão, arrastando-se em direção à saída como se quisesse escapar de algo. Quando ele me viu, tentou falar, mas seu corpo não parava de tremer de terror, e seu rosto tinha uma expressão de medo que eu nunca tinha visto antes. Me abaixei rapidamente para ajudá-lo a levantar, e sem parar de me olhar, ele levantou a mão e apontou para o canto da sala. Me virei e olhei para onde ele apontava, e fiquei petrificada. Havia um menino de cerca de 5 anos, em pé, olhando para a parede. Confusa, perguntei quem ele era e o que estava fazendo ali, e pedi que saísse imediatamente. Foi quando o menino começou a girar a cabeça lentamente, dando uma volta completa de 360 graus. Quando vi seu rosto, senti que minha alma saía do corpo. Ele tinha o rosto coberto de sangue e sua boca estava partida, sustentada apenas por um pedaço fino de pele. Ele soltou o grito mais horrível que eu já ouvi, enquanto eu sentia que perdia a consciência. Vi o menino caminhando em minha direção, derramando um líquido negro, viscoso, que parecia ser sangue. Acordei, sendo ajudada por um dos meus colegas. Os outros levantaram o paciente para levá-lo de volta à cama. Vi nosso chefe tirar a coberta da janela, para então me olhar com um olhar sério e irritado. Poucos dias depois, pedi demissão. Não podia mais ficar ali naquele lugar, depois do que aconteceu. No entanto, ele não queria que eu fosse, sem antes me contar a história mais aterrorizante que já ouvi em minha vida. Nos primeiros meses em que inauguraram aquele hospital, um menino que estava com seus pais visitando um paciente teve um acidente. Ele brincava em uma cadeira que estava ao lado daquela janela aberta, e tudo aconteceu em um instante. O menino ficou em pé na cadeira e perdeu o equilíbrio, caindo pela janela. Ele partiu o rosto ao cair, e não puderam salvá-lo. Ele morreu poucos minutos depois. Desde então, seu espírito aparece naquele quarto, mas apenas quando a janela está coberta. Ao que parece, em sua inocência, tem medo de ver o reflexo no que tenha se transformado. E essa é toda a história do quarto 94. Vou me identificar como Joana. Sou enfermeira há mais de 20 anos, e o que vou contar a seguir aconteceu comigo há aproximadamente 13 anos. Vale ressaltar que ainda trabalho no mesmo local, portanto, não quero dar meu nome verdadeiro, nem o do hospital. Dos que já passaram por essa experiência, muitos já não trabalham mais lá. Só Alberto e eu que continuamos, e foi justamente ele que me incentivou a continuar lá, porque desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Era um sábado, por volta das 3 da manhã, quando de repente recebemos a chamada de emergência. Todos corremos para a entrada do hospital para esperar os paramédicos. Ocorreu um acidente, com 2 feridos, uma criança e uma mulher adulta. Infelizmente para nós enfermeiras, era muito comum receber muitas vítimas de acidentes aos finais de semana, pois as pessoas bebem mais, ficam mais fora de casa, enfim. Passei muitos finais de semana naquele hospital e sabia que aquela noite não seria exceção. Mas para mim e alguns amigos, seria uma noite diferente de todas as outras que já tínhamos passado ali. As vítimas chegaram e estavam claramente muito machucadas. Era possível ver que a mulher estava com vários ossos quebrados e a criança também bastante ferida. Segundo os paramédicos, após tentar desviar de um caminhão, seu carro capotou por várias vezes
caindo no fundo de um canal, e demoraram para tirar o carro. O marido estava a caminho em outra ambulância. E depois de preparar tudo, seguimos em direção à sala de cirurgia. Estávamos andando pelo corredor com a mulher, quando um homem se aproximou, de repente, e começou a andar do nosso lado, ajudando-nos a empurrar a maca. Meu companheiro e eu ficamos surpresos em vê-lo, mas não lhe demos muita importância. Pensamos que era algum conhecido da família. Mas depois de andar alguns metros, notamos que de sua cabeça começou a cair algumas gotas grossas de sangue, e pedimos imediatamente que ele parasse, que nós iríamos atendê-lo em 1 minuto. Ele parecia estar muito abatido, e seu semblante era de pura tristeza. Ainda guardo aquela cena até hoje em minha cabeça. Continuamos andando pelo corredor, enquanto ele ficou parado, imóvel, olhando tristemente para aquela mulher. Logo em seguida, deixamos ela na sala de cirurgia com os médicos que iriam realizar a operação e voltamos para procurar o generoso homem que havia nos ajudado, mas não conseguimos encontrá-lo em lugar nenhum. No entanto, outras 2 enfermeiras nos disseram que também o tinham visto, e curiosamente, da mesma maneira, elas garantiram que o homem também apareceu ao lado dela, segundos antes, e a ajudou a empurrar a maca que levava a criança para a sala de operações. Enquanto nós 4 ainda conversávamos, ficamos muito confusos, principalmente pelo que veio acontecer a seguir. Ouvimos novamente a chamada de emergência e corremos para a porta principal. Mas quando os paramédicos chegaram, eles nos falaram para se acalmar, porque o paciente era o pai da família e infelizmente tinha falecido a caminho. Senti tristeza por ele e, como sempre fazia, quis lhe dedicar uma oração. Mas o que senti me aproximando da maca foi claramente pavor. Meu corpo estremeceu todo. Meus amigos, vendo meu desespero, se aproximaram e, quando viram minha cara desassustada, logo entenderam também, pois ficaram aterrorizados. O pai que estava ali na maca sem vida era o mesmo homem a quem tínhamos visto aproximar-se de nós minutos antes. Estava com uma ferida muito grande na cabeça. Ficamos ali, em silêncio por alguns minutos, tentando entender o ocorrido, mas não éramos capazes. Em toda a minha vida, nunca tive uma experiência parecida. Muito menos pensei que iria tê-la no meu local de trabalho. Mas sempre soube que em lugares como este são mais propensos a esse tipo de manifestações. Desde aquele dia, minha vida mudou radicalmente e eu nunca mais consegui dormir em paz. Porque até hoje vejo pessoas andando pelos corredores em circunstâncias semelhantes, feridas e cobertas de sangue, vagando sem direção. Eu sei que é difícil de acreditar, mas às vezes a vida nos dá experiências que não desejamos. Até hoje, sinto um frio na barriga toda vez que ouço a emergência tocar, imaginando que podem ser vítimas de outro trágico acidente. Meu nome é Ernesto. Na época, eu tinha 23 anos e tinha acabado de começar a trabalhar naquele lugar. Era um hospital muito grande, com poucas enfermeiras e muitos pacientes. Portanto, tentávamos fazer nosso trabalho da melhor maneira possível, mesmo que isso significasse que não tínhamos nem espaço para respirar. Era só à noite que podíamos relaxar um pouco, pelo menos por alguns minutos. E foi justamente nessa hora que aproveitamos para conversar entre nós. Sempre gostei de histórias de terror, embora nunca tivesse vivido uma, mas adorava ouvi-las. Foi justamente esse o assunto da conversa naquela noite. E em meio ao clima, pude saber algumas coisas que aconteciam naquele hospital. Os espíritos dos supostos pacientes falecidos costumavam aparecer no hospital, mas havia um em particular, um homem vestido de preto, que ninguém reconheceu. Portanto, eles não sabiam por que ele aparecia. Eles alegaram que poucas pessoas o viram, mas depois de sua aparição, ele permaneceu em seus pesadelos por muito tempo. Fiquei curioso para ver o fantasma, mas foi ele
quem mais me chamou a atenção. Vários meses se passaram desde aquela conversa, e de vez em quando voltávamos ao mesmo assunto, mas até então nunca tinha conseguido ver nada, e por isso perdi todo o interesse. Era meio-dia de sábado, e estávamos todos com pressa. Era a hora do almoço, e tínhamos que garantir que a comida chegasse quente aos pacientes. Em um dos quartos só havia uma senhora idosa, e ela já estava lá há muito tempo e era muito debilitada. Sua família quase não a visitava, e aparentemente ela tinha sido internada várias vezes. Dessa vez, encontrei-a diferente de todos os outros dias. Ela parecia relaxada e aliviada, e ao perguntar-lhe a razão, ela disse que aquele seria o grande dia. Não entendi o que ela quis dizer, e simplesmente sorri e comecei a alimentá-la. Por volta das 4 horas da tarde, fui até seu quarto para lhe dar os medicamentos. Nessa ocasião, ela tinha um rosto sério, mas sereno, talvez preocupada. De repente, um homem entrou no quarto, sentou-se em uma cadeira perto da parede e começou a olhar para ela fixamente. Ela também olhou para ele, mas ficou agitada. Pensei que fosse algum conhecido dela, pois estávamos no horário de visitas, e fiquei feliz, pensando que era algum parente. O cumprimentei e me aproximei para apertar a mão dele, mas ele me ignorou completamente. Olhou nos meus olhos, sorriu de uma forma desprezível e voltou a olhar para a senhora idosa. Não entendi sua atitude. Ele estava muito bem vestido, com roupas finas e escuras, usava joias e um perfume caro que imundou o quarto assim que entrou. Evidentemente, ele era alguém com muito dinheiro e aparentemente não queria me ver. Então não dei mais importância ao assunto e me preparei para sair do quarto. Depois de alguns minutos estando no quarto ao lado, comecei a sentir um cheiro impregnante vindo do corredor. Aparentemente, o paciente com quem eu estava não percebeu isso, o que me pareceu impossível, pois era tão forte que tive que cobrir meu nariz com o braço e sair rapidamente para tentar descobrir a origem. O que me deixou perplexo foi que o homem que eu tinha visto antes estava caminhando por aquele corredor em direção à saída, com a idosa caminhando ao lado dele. Eu a chamei pelo nome, avancei alguns metros com a intenção de alcançá-los, e ao passar bem em frente ao quarto dela, fiquei totalmente aterrorizado quando vi que a mesma idosa ainda estava deitada em sua cama. Atônito, olhei para a frente no corredor, e eles haviam desaparecido, tanto o senhor quanto a idosa. Lentamente, entrei no quarto e me aproximei dela, ficando ao seu lado, observando-a por alguns segundos com muito medo. Tomando coragem, toquei em seu pulso e, tremendo de medo, confirmei minha suspeita. A idosa tinha falecido. Desde aquele dia, nunca mais desejei ter uma experiência paranormal, muito menos no meu local de trabalho. Meus colegas ficaram chocados com a minha experiência, mas pelo menos conseguimos descobrir a identidade da estranha aparição do homem vestido de preto. Era nada menos que a morte. Continuei vendo essa aparição, mas não mais no hospital, e sim em meus pesadelos, que me torturaram por longos 6 meses. Desde então, peço a Deus que nunca mais o veja, pelo menos até que seja a minha vez de ser visitado. Me chamo Pedro Paulo. Já tinha 3 anos trabalhando como enfermeiro naquele hospital, mas devido a um problema de saúde que minha mãe teve, tivemos que nos mudar para outra cidade. Ela sofria dos pulmões e precisava estar em um ambiente com ar puro, algo que a poluição da cidade atual não poderia proporcionar. Escolhemos uma pequena cidade do interior, próximo da capital, rodeada de campo e, portanto, com mais ar puro. Anteriormente, eu tinha conseguido um emprego de enfermeiro no hospital com uma construção antiga e sombria, com diretores rigorosos e funcionários submissos. Meus colegas de trabalho eram pessoas especiais, generosas, amáveis e muito boas. Mas, na verdade, sempre houve algo neles que me chamava a atenção. Eles aparentavam sempre estarem nervosos,
por algo ou alguém. Maurício, com quem eu consegui fazer uma boa amizade, pedia que eu não desse muita importância no assunto. Afinal de contas, nosso foco principal deveria estar nos pacientes. Uma noite, perto das 10 horas, ouvimos um grito vindo da cozinha. Como estávamos por perto, corremos imediatamente e, ao chegar, encontramos uma das enfermeiras, chamada Jussara, de joelhos no chão. Ela estava tremendo de medo, cobrindo o rosto com as mãos enquanto chorava descontrolavelmente, repetindo várias vezes: "Foi ele, foi ele." Pedi que me deixasse em paz. Por mais que eu tentasse, não consegui saber o que tinha acontecido, mas pude notar nos olhares de todos o mesmo medo. Ficou evidente que estavam me escondendo algo. Em certa manhã, quando já estava trabalhando naquele lugar há 3 meses, encontrava-me no depósito procurando por alguns medicamentos que faltavam na farmácia. Quando de repente, ouvi perfeitamente alguém abrir a porta e entrar. Pensando que se tratava de mais algum funcionário, perguntei o que estava procurando, mas não obtive resposta. Surpreso, coloquei a cabeça para fora para ver de quem se tratava, e o que vi me deixou gelado. Havia um homem lá parado, a alguns metros da entrada, vestido como um enfermeiro, mas não era nenhum dos que trabalhavam lá. Era um jovem moreno, e notei que faltava uma de suas mãos. Perguntei quem era e o que estava fazendo ali, mas ele apenas me encarou por alguns segundos, virou e saiu. Fiquei confuso e não soube como reagir. Peguei o que precisava e saí do local, mas não consegui encontrá-lo novamente. Quando contei aos meus colegas sobre o estranho, eles ficaram chocados e me pediram para nem mesmo mencioná-lo. Isso me deixou perplexo e, com um tom irritado, exigi que me contassem o que estava acontecendo. Foi então que ouvi a história mais impressionante. Seu nome era Mateus, e ele trabalhava lá há muitos anos, mas teve uma vida difícil. Foi discriminado por ser de origem humilde e era motivo de piadas entre seus colegas. Um dia, sofreu um acidente em circunstâncias estranhas e nunca quis contar nada, mas perdeu sua mão direita. Mais tarde, foi demitido do hospital com a desculpa de que não poderia mais realizar seu trabalho adequadamente por causa de sua incapacidade. Desde então, ninguém mais ouviu ou soube dele, até que começou a aparecer novamente. Na mesma hora, reclamei, dizendo que deveríamos informar aos diretores para denunciá-lo, pois ele não poderia entrar no hospital sem permissão. Mas me esclareceram o que eu não havia entendido. Mateus tinha trabalhado lá há mais de 50 anos atrás e morreu pouco tempo depois de deixar aquele lugar. O que vemos é seu espírito. Eles me aconselharam a ignorá-lo e não falar com ele quando aparecesse, pois não seria bom. Ao ouvir tudo aquilo, senti meu sangue gelar. Não pude acreditar no que tinha acabado de descobrir, mas daquele dia em diante pude vê-lo em todos os lugares. Uma vez, eu o vi parado ao lado da minha cama, olhando fixamente para um paciente, o que me assustou bastante, mas eu não conseguia nem reagir. Só consegui pronunciar poucas palavras e pedi para que ele ficasse longe dos pacientes. Nesse momento, ele voltou a olhar para mim com seus olhos negros penetrantes e caminhou em direção à saída. E no dia seguinte, o paciente morreu. Um dia, Úrsula faltou ao trabalho e à tarde soubemos que o pai dela tinha falecido. Um dos caras relatou sua morte a 30 minutos depois do encontro de Úrsula com o espírito Mateus naquela noite. Parecia surreal para mim, mas ao mesmo tempo isso me fez tremer de medo. A teoria de que Mateus era um prenúncio de morte estava se tornando cada vez mais forte para mim. Eu até temi por minha mãe, porque eu também havia falado com aquela aparição. Naquela mesma noite, quando voltei para casa, conversei um pouco com ela. Ela me disse que se sentia bem, que a mudança de lugar estava dando bons resultados e que ela estava se sentindo cada vez melhor. Mas havia algo que a incomodava, um pesadelo que ela não conseguia esquecer. E o que ela me disse partiu meu coração. Filho,
Sonhei com um jovem de cabelos escuros em pé ao lado da minha cama, olhando para mim. Ele estava vestindo um uniforme de enfermeiro. Dias depois, nos mudamos para outro lugar, para nunca mais voltar. Obrigado por você que ficou até o final. Não esqueça de curtir nossos vídeos. E se de alguma forma ele fez sentido para você, inscreva-se no canal e compartilhe em seus grupos. Obrigado e até o próximo vídeo.